qual tipo de estética você quer levar esse trabalho. E aí você olha especificamente, olha, esse artista aqui, como é que ele resolveu o claro-escuro geral? Que tipo de iluminação a gente está trabalhando aí? Você falou, botei esse fundo aqui para ter uma noção de iluminação. Esse fundo aí não representa a iluminação da cena, entendeu? Isso é um abstrato do cosmos aí. Você tem que ter em mente uma iluminação específica. Então, galera, sejam bem-vindos. Live número 3 da Maratona. Para quem não me conhece, meu nome é Diego. Eu sou ilustrador, concept artist, trabalho aqui na Ubisoft Suécia como senior concept artist. Faço essas lives com a minha esposa Mariana, também ilustradora e artista de concept. E nessas lives a gente faz análise de trabalho, a gente responde pergunta e compartilha processo com vocês. Se você quiser conhecer o nosso trabalho um pouco mais de perto, dá uma olhada aí no blackfoxworkshop.com. Esse é o nosso site, tem bastante informação legal nossa por lá. Esse aqui é o nosso Instagram, segue a gente lá, não deixa de olhar o IGTV. Meu Instagram pessoal, para quem quiser acompanhar. Aqui eu posto coisas que eu não posto no meu portfólio, né? Pelo menos eu estou tentando manter as coisas atualizadas, vamos ver. Portfólio da Mari. Portfólio não, Instagram da Mari. Posta mais coisas relacionadas à vida aqui na Suécia. O meu ArtStation, para quem quiser ver, acompanhar meu trabalho de perto também. O ArtStation da Mari. E o nosso grupo de estudos. E a nossa live aí. Essa é a outra, né? Essa foi a número 1. Então, aqui, esse grupo é um grupo aberto para quem é aluno, quem não é. Aqui a gente coloca briefings com o objetivo de te ajudar a montar um portfólio incrível. Montar um portfólio direcionado com aquilo que o mercado precisa, tá? Show de bola. Então, ontem a gente estava respondendo as perguntas, né, do obstáculo da galera, e eu tinha comentado que eu ia chamar alguém para entrar na live com a gente, e acabou não dando tempo, porque a gente não conseguiu nem terminar as perguntas que a gente tinha separado. Então, a gente vai fazer isso hoje, tá? Então, se tiver alguém aí que quiser entrar com a gente aqui para trocar uma ideia sobre o maior obstáculo que você tem encontrado aí no seu crescimento como artista. O que eu tinha falado? Sabe, as perguntas. Era para eu fazer alguma coisa. As perguntas. Vamos lá. Administração de tempo. Desafio. Administração de tempo. Acabo passando muito tempo em uma mesma área de uma arte, por achar que ali ainda não está bom, ou que não está finalizado. Isso acaba gerando um pouco de frustração, por crer que não está boa a arte, e aí eu fico preso numa ilustração durante muito tempo, mais tempo que o necessário. Rapaz, meu marido está muito bonito com esse bigode, olha só. Estou cultivando. Zoa não. Ela vai ficar séria aqui, garoto. Pô, tô conseguindo entrar aqui. La la la, one time, I love you, baby. Gente, é o seguinte, eu tomei um antialérgico há um tempinho atrás e fiquei meio grog, entendeu? Falei, Diego, não tá nem conseguindo falar. Diego, eu preciso parar um pouquinho, senão não vai dar para fazer live assim, não. Aí eu já tô um pouquinho melhor, mas ainda tá difícil. Ó, ela ainda tá no estado alterado de consciência. Eu tô. Ai. Vamos lá, tá vendo? O que eu ia fazer? Tem que parar e lembrar o que eu ia fazer. Pergunta, mano, as perguntas que a gente não conseguiu terminar ontem. Tá. Não, já fiz pergunta, você que não respondeu. A pessoa está com um problema em administrar o tempo na ilustração. Ela fica muito tempo numa área, acha que não está acabada e acha que fica muito tempo ali no... Saquei. É o seguinte, você tem que trabalhar na ilustração como um todo, tá? De forma que se você, por alguma razão, precisar parar, ela esteja relativamente harmônica com relação ao nível de finalização. Então, a gente não trabalha feito impressora, tá? Eu lembro quando eu era do colégio, tinha um colega que desenhava, né, também, e desenhava pelo pé. Gente, eu também começava, bem lá no iniciozinho, na época que eu desenhava mangá, eu desenhava pelo pé.
Como tem Eu desenho no contava, Cavaleiro do Zodíaco. subindo. Aí chega lá em cima, não tem espaço para a Não cabeça. dava, exatamente. Aí ficava com espaço na parte de baixo e a cabeça encostando lá no alto da Não folha. só isso, né, que é o desenho de linha, não é para fazer como uma impressora, mas mesmo que você lance, às vezes a galera faz o desenho de linha de forma mais geral e na hora de pintar, vai pintando feito a impressora. E aí não. É como, imagina, eu sempre faço essa analogia, imagina que é um espelho embaçado que vai desembaçando aos poucos, tá? Então você vai tocando todas as áreas quase que ao mesmo tempo. Eu trabalhei um pouquinho na cabeça, ó, a cabeça está 10%. Beleza, tronco, 10%. Deixa tudo no 10%, aí você volta para a cabeça. Ah, vou avançar até 20%. Aí você vai dando uma geral no quadro, tá? Na sua ilustração, no seu conto, seja lá o que for. Tá? Evita. E isso, por que isso é importante? Porque tudo é relação. Tá? Isso já vai resolver o seu problema de ficar muito tempo numa área só, mas tudo é relação. Né? Você, vamos supor, terminou a cabeça está pronta, 100% pronta, agora eu vou fazer o corpo. E aí no corpo você avança mais nos escuros. Aí a cabeça agora parece estar muito clara. Então você vai ter que voltar nela e avançar, porque tudo é relação. Por isso você tem que ir lançando as outras áreas para poder comparar os valores, comparar as cores. Tá? Então a cabeça está lá, tá com a cor bonita. E aí você pintou o restante, o contexto, o fundo, parte do corpo, e ficou muito frio. Agora a cabeça tem essa sensação que ela está muito quente, porque tudo é relação. Você tem que ir e voltar o tempo todo. Tá? Por isso que não dá para finalizar. Ah, finalizei o personagem, agora eu vou fazer o fundo. Não é assim, porque deve haver uma conversa entre personagem e fundo o tempo todo. Tá? Então você faz as duas coisas mais ou menos que ao mesmo tempo. Claro que você pode priorizar um, né? Tá fazendo ilustração de personagem, o personagem vai ter o foco de finalização, você vai avançar talvez um pouquinho mais antes de fazer alguns testes de cenário para ver qual que encaixa. Mas no início, né? Você não dá uma distância muito grande de um para o outro. Então isso já vai resolver esse seu problema aí. Que isso, Maria? Desculpa, gente, que eu tô assim, sabe? Eu tô rindo agora, que a câmera, normalmente ela ficava mais pro lado aqui. E aí eu já levanto. Tá bom. Tá bom. Vamos lá, pergunta. É que a gente não bebe, né? A gente bebe zero. Se a Imagina. gente bebesse... Verdade. Vamos lá. Danilo está perguntando aqui. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Danilo. Muito obrigada por perguntar. Gostaria de tirar uma dúvida. Qual a real diferença de concept art para visual development? Obrigada e continuem com um excelente trabalho. Cara, até onde eu sei, basicamente a mesma coisa, só que o pessoal em concept chama mais de... Pessoal em game chama mais de concept, galera em filme chama mais de visual development. Até onde eu sei é isso. Mas posso estar errado. Eu sempre vejo o pessoal de filme se referindo assim, mas também se referem como concept. Não sei se alguém souber aí, de forma mais aprofundada, dá um alô. Ó, próxima pergunta aqui da lista. Eu vou ficar intercalando. Meu problema é falta de criatividade. Enfrento muitos obstáculos criativos, às vezes é muito difícil ter uma ideia, mesmo quando uso referência. Então, um jeito legal é combinar coisas, né, não criativas a fim de gerar uma coisa criativa. Tá? Não tentar tirar... E não se preocupar muito, né, nesse momento, com a ideia mais mirabolante do mundo, mas sim com a execução competente. Tá? Então, é aquilo, conforme você vai ficando eloquente, você sabe falar cada vez melhor, aí você vai pensar em cantar, recitar poesia, mas o início é o início, tá? Então, primeiro, igual quando a gente está estudando música, a gente não entra para compor, a gente entra para primeiro aprender o beabá, depois executar a peça de outros caras e vai compor solo no final. E tem gente que nunca compõe, né? Ganha vida só executando o trabalho de outras pessoas. Mas é isso, não pensa na ideia mirabolante agora, até porque provavelmente você não tem
experiência ainda para fazer isso. Então, desenvolve, gasta esse tempo desenvolvendo essa experiência, tá? Executando concepts de qualidade, na maior qualidade que você puder. Ilustrações simples, tá? Lembra, simplicidade é o segredo dos mestres. Então, mantenha a parada simples e com qualidade, com o tempo, você vai encontrando formas de trabalhar ideias mais elaboradas. Ó, qual seria a sua dica para quem quer aprender pintura digital sem arte linear, arte de linha? Então, é fazer pintura, né? Existe uma diferença grande entre pintura e o que a galera normalmente faz aí em ilustração, com essa abordagem que você está mencionando, é um desenho pintado, tá? É uma ilustração de um desenho pintado. O cara faz o desenho de linha, cor sólida, pinta dentro de cada área de cor sólida. Isso é um desenho pintado. Uma pintura é o que você tem lá, Rembrandt, Velázquez, a galera... Uma pintura, né? Um trabalho desenvolvido com pensamento mais pictórico, porque tudo é pintado a pintura, não interessa como você vai fazer, tudo bem. Só para tentar ser mais claro aqui. Então, você provavelmente está se referindo a esse tipo de trabalho, né? Mais manchado. Mesmo com um trabalho manchado, você tem que ter um desenho de linha afiado, tá? O que vai acontecer é que você depois vai desligar ele, deletar a camada que ele está. Ou você vai fazendo enquanto pinta, tá? E é mais ou menos assim que esses caras faziam. Então, no século XIX, o pessoal fazia um desenho que era praticamente um desenho a carvão acabado, até com valores na tela. E fixava e entrava com a pintura por cima, né? Cada pintor tinha um processo diferente, mas eu lembro que uma vez eu fui lá no museu e eu vi, né, o interessante desse museu que eu estudava é que era um museu didático, né? Não era um museu de exposição de obras acabadas, era um museu de estudantes. E aí tinha lá, não sei se, cara, de quem era o trabalho, acho que era do Marques Júnior também. Mas tinha uma modelo, a carvão deitada lá na tela, sabe? Era um trabalho finalizado, com valores, sabe? Trabalho a carvão lindíssimo. E estava ali, na tela, né? E eu já vi outros também pela metade, que a galera começava com esse desenho a carvão e depois fixava e lançava a pintura por cima. Não tinha que fixar de algum jeito para não deixar o carvão misturar com a tinta, né? Ou na pré-pintura também, eles já iam diluindo isso. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo é o seguinte: o desenho de linha estava lá, era um desenho de linha afiadíssimo, já com a estrutura de valor pronta, os problemas, as questões de valor já resolvidas, e na hora, porque no tradicional você tem que planejar melhor as coisas, não tem como ir voltar com tanta facilidade. E na hora de pintar, a galera atropelava o desenho, entendeu? O desenho desaparecia totalmente. Enquanto haviam outros pintores com abordagens diferentes, que os caras faziam a pintura, o desenho sumia e depois eles vinham com uma espécie de linha por cima da camada de pintura onde você destruiu o desenho. Tá? Agora, o que você tem que fazer são exercícios de manchinhas, tá? Trabalhar com pensamento mais abstrato e fazer essa desconexão entre o objeto, o conceito do objeto que está sendo representado, tá? Conceito de mão, de olho, e trabalhar focando na forma abstrata, que gera essa representação por consequência. Entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. O cara está fazendo um modelo vivo, o modelo está a 10 metros de distância. Não sei se fica tão longe, né? Mas está lá, está longe. O cara desenha o pé do modelo, faz lá 5 dedos, 5 unhas. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que um pé tem 5 dedos e 5 unhas. Tá? Então ele está desenhando com o que ele sabe, com o conceito daquilo que ele sabe do pé, não com o que ele está vendo. Então o que a gente quer fazer nesse momento é ignorar o que a gente sabe e pintar com aquilo que a gente está vendo. Tá? Então, exercício de estudo o ideal é de outros pintores, que você vai aprender muita coisa, tá? Com relação à síntese, simplificação, mas dependendo do nível que você tiver, também é válido de modelo vivo e também por foto, né? Se não tiver como fazer com modelo vivo, você pega a foto de alguém e trabalha com essa pegada em mente, de ir nos elementos abstratos.
O exercício ainda mais eficiente é você fazer umas cópias de paisagens, pinturas. Você pode virar de cabeça para baixo, que ajuda ainda mais para abstrair aquilo que você está olhando. Tá? O ponto que você quer chegar é o seguinte: eu estou pintando isso aqui, mas eu nem sei mais o que é isso, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Esse é o ponto, você não precisa entender, a única coisa que você precisa fazer é ver. Então você vai ver, vai analisar valor, vai analisar cor, vai analisar shape, e é isso. A relação de tudo isso, por uma consequência, vai gerar uma representação realista daquilo que você está trabalhando, né? Realista com grau de realismo, né? Não quero que o pessoal confunda quando eu falo realista com esse tipo de trabalho que a única intenção é ser realista. O realismo do seu trabalho é simplesmente uma escolha que você toma ao longo do caminho, que nada tem a ver com a qualidade dele, tá? A gente tem um trabalho com um grau razoável de realismo visual por várias razões, né? Uma delas é que a indústria pede isso na maioria dos projetos, tá? Mas a qualidade artística do trabalho não está relacionada ao nível de realismo, não. Está relacionada à profundidade do teor artístico que você coloca naquela pintura, que é basicamente o que você faz que está além da referência ali, né? Se o seu trabalho é simplesmente copiar a referência, você acabou de executar um estudo, válido como estudo, zero valor artístico, tá? Diria zero, né? Mas pouco. Agora, eu sentei ali de forma passiva e só copiei o modelo. É um trabalho técnico, tá? Um trabalho artístico, ele é um trabalho intelectual, tá? Então tá bem além disso aí. Deixa eu falar uma coisa também. Aqui no canal tem 2 vídeos que eu fiz. Um sobre forma e conceito, que aí eu explico mais ou menos isso aí que o Diego falou. Então depois você dá uma olhada, só procurar forma e conceito. E o outro, o título é mais ou menos As Grandes Massas, que é o que o Diego falou, para você fazer os estudos das grandes massas. O que seriam essas grandes massas, né? E aí lá eu mostro mais ou menos. Então dá uma procurada lá depois da live. Vamos lá. Rapaz, o pessoal tá tímido, não recebi nenhuma mensagem aqui, ó. Se eu vou fazer a pergunta, tem alguém na live aí que quer entrar aqui agora com a gente para conversar? Sobre qual problema que você está enfrentando no seu crescimento como artista? Que assim eu posso olhar o seu trabalho, eu posso ver em que nível você está e te dar uma orientação mais direta. Se tiver, dá um oi aí que eu vou te mandar o link. Não, se não tiver também tá tudo certo. Não, é a música que vem na minha cabeça. Ai, 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 ai. É só porque é legal, eu gosto de conversar com a galera, entendeu? Aí você tem como dar uma orientação mais aprofundada. Como eu falei aqui com o rapaz, que tipo de exercício, né? Se ele está iniciando, é um tipo de exercício. Ó, entrou alguém. Gabriela Mesquita. Oi. Oi, Gabriela. Eu não gosto, já tá aqui. Vamos lá, um de cada vez. O oi foi porque eu pedi para dar um oi. Ó, vou entrar aqui com o Ian. Ian. O Ian já tá aqui. Tá com câmera e microfone aí? Tô te vendo aqui sem. Tá, eu vou entrar com o Ian aqui. Vamos lá. Mas eu posso. Opa, só tô te ouvindo agora. Fala aí, eu posso compartilhar a minha tela, porque no caso eu vou mostrar a minha arte, né? E se vocês puderem. Eu posso. Tá dando bom agora? Agora foi. Show. No caso, eu vou compartilhar a minha tela e aí eu vou mostrar para vocês um pouco da arte que eu faço e vou mostrar para vocês quais são as minhas dificuldades e tudo mais. Pode ser? Pode ser. Deixa eu te perguntar, primeira vez que você tá na live? Sim. Eu já segui a Black Fox nas redes sociais e dessa vez eu entrei no grupo do WhatsApp e aí eu recebi o link e eu, poxa, eu tenho que falar com a galera, conversar com os caras e pegar umas dicas lá. Show de bola. Eu não ouvi, quando você estava falando, não estava te ouvindo no início. Você tá com câmera, tá sem câmera? Como Não, tá cara, aí? eu tô sem câmera, tô sem webcam, mas no caso só vou compartilhar a tela, pode ser? É possível? Sim, compartilha aí. Pronto. Vou compartilhar aqui minha tela, eu tava fazendo um trabalho aqui há pouco. Tá dando pra ver aí? Tá aqui, ó. Foi mal, peraí. Legal. Então, um grande desconforto é porque, tipo assim, eu já sigo muitos artistas, eu já pego muita técnica, muita coisa, só que eu tenho muita dificuldade na parte da pintura. Porque, sei lá, independentemente do grau em que eu consiga, tipo, que eu parei, né, eu dei uma parada,
É uma commission que eu tô fazendo para um colega aqui da rua mesmo, que gosta da minha arte, pediu. E aí eu tô tentando deixar uma coisa harmônica, mas eu sempre me incomodo com essa qualidade amadora que acaba ficando, sabe? Tipo, eu acho que o uso das cores, ou não sei, eu não sei explicar o que é, sempre me dá uma sensação de daquele desenho amador, de uma pessoa bem iniciante mesmo, sabe? E Cara, aí eu. isso são duas coisas. Primeiro, o processo, tá? Você está caminhando Hum, por exatamente aquilo que eu comentei lá, que é tipo um desenho pintado uhum, e tá tudo bem, é uma abordagem. Você tem que saber que você está indo por esse caminho de forma consciente, ó, é uma coisa que eu gosto, eu vou fazer. Ou não, ou eu queria uma parada mais realista, um pouco mais pictórica, e aí são outros caminhos que você tomaria. Tá? A primeira coisa que me incomodou quando você mostrou isso é o espaço de cima, tá? Se liga aí no enquadramento, tá sobrando espaço aí para o alto. não, não, Não não, vai aqui tem mais coisa, aqui tem mais camadas e tal que eu trabalho, tem mais ilustração, sabe? Mas no caso é porque eu parei nessa parte. tá. Deixa eu ver se eu ponho Então, aqui. tá, vai ter mais. Ah, tem mais elemento e tal, tem mais coisas. Então, é exatamente aquilo que eu falei hoje, de trabalhar como impressora, tá vendo? Esse Uhum, tipo de coisa que eu falei para a galera evitar. Ela já está quase pronta, ou sei lá, 70% por aí, e tem uhum. nada dos outros, tá bom? Então, Ah, tô ligado. o ideal é que você vá trabalhando junto. O fundo, por exemplo, também não tem nada. Tá? Você tem que trazer. Imagina, porque as relações dentro do campo aí da ilustração, elas são conectadas, tá? Uhum. Toda vez que você mexe em uma, isso altera a relação com a outra. Então você tem que ter o contexto lançado para poder desdobrar as coisas. Então a primeira coisa aí, habilita aí como vai ser tudo. Deixa eu ver como é que vai ser Deixa a eu ilustração total. te dar uma noção aqui. Eu peguei um fundo da internet só para eu ter uma ideia de iluminação, né? E aqui no caso vai ser um outro personagem, né? E vai ter um dragão no caso aqui. Deixa eu. Ué, ele tá meio que em background, entendeu? E aí, Aí ele vai estar rosa. atrás ali do cavaleiro. Sim, sim, exatamente. Então, é, tem que ver aí, você vai ter espaço direitinho, você vai ter que talvez deixar o dragão bem, com capacidade bem baixinha. Uhum, Tá? Chegaria o cavaleiro também um pouco mais para a esquerda, eu pensaria em abrir um pouco mais abrir mais espaço na lateral da composição uhum. para caber mais, acomodar melhor os elementos aí. Tá? Mas a primeira coisa, você tem que pensar em coisas mais gerais, tá? A orientação que eu gostaria de te dar é mais geral, mais como estudar do que especificamente nesse trabalho. O trabalho tem bastante coisa para falar aí. A primeira é essa, de trabalhar a ilustração como um todo, tá? Fazer uma seleção de artistas que você goste, de qual tipo de estética você quer levar esse trabalho. E aí você olha Uhum. especificamente, olha, esse artista aqui, como é que ele resolveu o claro escuro geral? Que tipo de iluminação a gente está trabalhando aí? Você falou, botei esse fundo aqui para ter uma noção de iluminação. Esse fundo aí não representa a iluminação da cena, entendeu? Uhum. Isso é um abstrato do cosmos aí. Você tem que ter em mente uma iluminação específica para a cena. Aí, nesse caso aí, tá com mais cara de pôster, né? Esses pôster de filme, que você tem os personagens que estão isolados ali, e nesse caso você tem espaço para iluminações diferentes em cada um do personagem, porque é como se eles habitassem espaços diferentes nessa composição, Uhum. e tá tudo certo. Mas é isso, tem que avançar mais e saber para onde você quer levar a imagem com relação à estética. Que tipo de artista aí você gosta? Deixa eu dar uma olhada aí, me mostra aí. Que tipo de arte que você Eu, curte? cara, eu pesquiso muito como referência as splash arts de League of Legends, sabe? Uhum. Tipo, eu pesquiso muito, muito, muito mesmo splash art. E, tipo, eu gosto muito desse tipo de arte. Eu acho muito bacana. E eu queria me profissionalizar na área justamente para trabalhar com concept art de game, com desenvolvimento de personagem. Então, abre uma dessas aí em full screen pra gente olhar Deixa eu. como é que você curta. Tá vendo? É bem mais pictórico, tá?
Uhum. Então, você tem que entrar numa pegada mais de pintura, pintar mais na ilustração, tá? E em vez de estar pensando em colorir o desenho. Então, Entendo. você tem uma divisão. Dá mais Fala aí. liberdade ao pincel, no caso, né? Eu já ouvi Não, falar. não é mais liberdade, é menos liberdade. A galera sempre fala assim, de soltar a mão, de dar mais liberdade. O que acontece, né? A pessoa não tá muito, às vezes, muito no início ainda, nem conhece as regras que criam essa falta de liberdade, porque é liberdade de quê? Liberdade das regras de desenho. Então, a maioria das pessoas, 95% das pessoas, não conhecem nem as regras, estão buscando mais liberdade. Tá? É justamente o oposto. Tem que reduzir a liberdade, que é para isso que existem as regras, porque com a redução da liberdade, você reduz também a possibilidade de erro do aluno. Tá? Então, você vê, por exemplo, nesse trabalho aí tem uma divisão nítida de valores de área, né? Você tem a árvore aí escuro, a pele dela ali mais claro, a roupa com os médios, junto com o fundo. Tem um ritmo principal bem definido, tá? Então, tem que estudar desenho, tá? Geral, a parte de composição, tem muita coisa para avançar, tá? Começa pelos fundamentos mesmo, dá uma olhada no livro do Bridgman, do Loomis, Constructive Anatomy, do Bridgman, excelente, tá? Para personagem. Então, seu foco seria mais personagem, né? Pelo que eu vi. Sim. Então, começa com desenho de linha, tá? A primeira coisa para estudar, Vera, é gastar um tempo mesmo em desenho de linha, fazendo cópia dos pintores também, pega os pintores do Renascimento, que tem uma linha bem... um trabalho bem linear, né? Que é aquilo, a gente tem que escolher o pintor para estudar de acordo com o objetivo que a gente tem em mente, né? Então, se eu vou estudar claro escuro, não vou pegar um pintor renascentista, que tem a tônica linear. Se eu vou estudar linha, também não vou pegar um pintor barroco, que vai ter uma pintura manchada e a tônica é claro escuro. Por isso que eu sempre falo da importância de exercícios direcionados. A gente tem que saber o que estudar. Senão não adianta desenhar 30 horas por dia, se o dia tivesse 30 horas, porque a partir de um momento a pessoa para de evoluir, começa a andar em círculo, né? Se o exercício não for uma parada escolhida com consciência. Tá? Então, nesse caso aí, a primeira coisa para estudo, tá? Não estou dando uma orientação para esse trabalho específico. Esse trabalho você vai terminar com o que você tem até agora, tá tudo bem. Agora, para avançar a qualidade do trabalho, que você disse que é isso que te incomoda, tem que começar a estudar, na minha opinião, com referências sólidas, tá? Como eu falei dos pintores, do Loomis, que às vezes a gente está querendo estudar com imagem de ilustradores em geral, contemporâneo, que obviamente tem o seu valor, né? Mas é diferente, tá? O tipo de arte que os grandes mestres faziam, eles têm um nível de aprofundamento que não tem nem comparação com as artes que a gente vê hoje em dia no ArtStation, tá? Então, na minha opinião, sempre priorizo o estudo pelos mestres. E aí sim, uma vez que você tiver razoavelmente afiado, você começa a pegar os ilustradores mais contemporâneos, que você gosta mais, fazer trabalho de criação. No início é importante fazer algumas cópias, pelo menos, tá? Botar isso na rotina do dia, da rotina semanal de estudos. Tá? E é isso também, desenhar uma rotina de estudos. Eu não sei como é que você está nessa situação aí. Eu tô bem sufocado com tanto desenho, tanto trabalho para fazer aqui e insatisfeito, né, com o resultado. Mas é isso, cara, eu gostei bastante da dica. Eu acho que é isso mesmo, acho que é isso que tá faltando. Uma rotina mais de treino do que de prática em si. Porque o estudo, uma coisa quando você está fazendo um trabalho para o cliente, você aprende alguma coisa, óbvio, né? Sempre aprende toda vez que você está em contato com o desenho. Mas quando o estudo é direcionado, o grau de evolução é muito maior, tá? Porque você ignora alguns problemas que você teria, por exemplo, no trabalho do cliente, que não é o seu foco no momento do estudo. Então, eu quero estudar desenho de linha, então vou focar em linha. E aí você vai aprender a fazer um desenho de linha com um grau de realismo maior, entendeu? A linha é o elemento gráfico, mas mesmo só com a linha, você já indica o nível de realismo que você tem que quer para a sua ilustração, entendeu? Então, você está só com linha,
mas a galera já bate o olho na linha e vê, pô, esse é um trabalho que tem um grau de realismo considerável, porque a linha aponta nessa direção, embora os outros elementos ainda não estejam lá, de valor, de cor, tá? Então, para você especificamente, eu gastaria um bom tempo estudando desenho de linha, tá? Show. Então Valeu. é isso, Ian. Cai dentro aí e manda bala.